Irmãos, a Bíblia diz, a fé que tu tens, tenha para ti mesmo. O desejo de nós, pastores, o desejo do seu pastor Amadeu Teixeira, todos os pastores que eu conheço, amigos meus, homens ungidos, homens de oração, o desejo do nosso coração é que as nossas ovelhas tenham a mesma qualidade de vida que a gente tem. Nós também passamos por esse processo e o nosso Deus é um Deus relacionamental, é um Deus de processos. Deus pode, nesse exato momento, transformar a minha família e a sua. Enquanto a gente está aqui, o anjo do Senhor, nós cremos assim, já está lá na nossa casa, e num abrir e fechar de olhos, Deus pode fazer tudo o que a gente, em tantos anos de vida, né? Alguns mais novos, alguns mais antigos, a gente nunca conseguiu fazer, num abrir e fechar de olhos, basta uma palavra e Deus muda tudo, né? Alguém me falou, pastor, como é que eu posso ajudar a minha família? O que é que eu posso fazer para os meus entes queridos a viverem assim como eu, numa dependência do Senhor? E a minha resposta foi, a única maneira, ou a melhor maneira de ajudarmos a nossa família é com a nossa própria consagração. Quanto mais consagrado eu estiver ao Senhor, quanto mais ajoelhado você e eu estivermos na presença do Rei, mais a nossa casa vai chegar, mais a nossa família vai chegar. Meus irmãos, ainda de pé, abra sua Bíblia em João, capítulo 4, versículo 46. A cura do filho de um oficial do rei. João, capítulo 4, versículo 46 ao versículo 54. O que é que Deus tem para nós nesta noite? Eu louvo ao Senhor por todos aqueles que se esmeram para ler as Escrituras Sagradas, para ler a Bíblia de capa a capa em um ano. E isso é maravilhoso. Algumas estratégias, alguns projetos de leitura já nos ajudam a ler a Bíblia de capa a capa pelo menos 2 ou 3 vezes no ano todo. Isso é maravilhoso. Você falar, olha, eu conheço o Pentateuco, eu conheço os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, eu conheço o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Isso é maravilhoso. Mas, irmãos, existe um tipo de leitura chamada viagem ao fundo do mar. É aquela leitura que você faz sem pressa. Você vai namorar o texto bíblico. E é exatamente isso que eu ainda estou fazendo nesse texto, né? Mas, como o Espírito de Deus, que é o Deus que vive em mim, você pode declarar com o pastor, o Espírito Santo é o Deus que vive em mim. Amém, irmãos? Ele é o Deus que vive em mim. Ele é o Deus que vive em você. O Espírito Santo habita dentro de nós. E uma das mais importantes habilidades que você e eu podemos e devemos desenvolver precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Logicamente, nós, pastores, já temos um pouco mais de habilidade, mas nós também ainda estamos aprendendo, porque o nosso Deus é uma fonte perene de maravilhas, e essas maravilhas irão ser materializadas no interior da nossa casa. Vamos ajudar o pastor nessa mensagem? Repita com o pastor assim: as maravilhas de Deus serão materializadas no interior da minha casa. Mais uma vez, as maravilhas de Deus serão materializadas no interior da minha casa. Amém, irmãos? Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza comerá do seu fruto, e nós precisamos profetizar vida sobre a vida dos nossos entes queridos. Olha para o texto. Estou lendo aqui na Bíblia Revista e Atualizada, a cura do filho de um oficial do rei. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum.
Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então, Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à 1h da hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu nele, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus, depois de vir da Judéia para a Galiléia, foi este o segundo sinal que Jesus fez, que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Pai Celestial, que privilégio é o nosso. Como já foi falado aqui, o fato de termos sobrevivido a uma pandemia, 4 anos de dor, e ainda estamos um tanto cautelosos em relação a essa contaminação. Mas o fato de nós estarmos na tua casa nesta noite, Deus, nós já nos colocamos na mesma postura, na mesma posição desse oficial do rei que foi buscar a solução para o problema da sua casa, para o problema da sua família, para o problema do seu filho, aonde Jesus estava. Pai, nós sabemos que Jesus é onipresente. Sabemos, ó Pai, que Jesus é Deus. Sabemos que Jesus está em todos os lugares que Ele assim desejar estar. Mas, ó Pai, é na igreja que nós temos um encontro real e objetivo com o Senhor. Ó Pai, muito obrigado. Que nenhum de nós saia daqui hoje à noite da mesma forma como aqui chegou. Todos nós temos gigantes, problemas, situações, adversidades a serem vencidas. Ó Pai, é pela fé que nós chegamos à Tua casa nesta noite. Pai, nós não estamos aqui para ouvir um homem falar. Nós não estamos aqui para ouvir experiências fundamentadas na humanidade do ser humano. Ó Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, para ouvir uma palavra que alimente a nossa alma, que renove a nossa fé, renove a nossa esperança e nos ajude, ó Deus, a darmos continuidade a essa subida de degraus para mais perto do Teu coração. Pai, que cada um de nós hoje à noite seja alimentado para uma caminhada de 40 dias. Muito obrigado, Pai. Fala conosco hoje à noite. Assim oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, pode se assentar. Serei breve nessas palavras, mas a Bíblia é fenomenal. Nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós conhecemos os 3 primeiros evangelhos como evangelhos sinóticos, porque são muito similares, muito parecidos. O mesmo texto que você encontra em Mateus, você vai encontrar em Lucas, você vai encontrar em Marcos. Mas, meus irmãos, o evangelho segundo escreveu o apóstolo João é um evangelho muito diferente. É um evangelho que enfatiza os longos discursos. É um evangelho que apresenta apenas 7 milagres que Jesus realizou. É um evangelho que reafirma e fala novamente e massifica na nossa mente, no nosso coração, que Jesus Cristo é Deus. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas falam sobre a forma, ou seja, aquilo que Jesus Cristo fez, João se especializou naquilo que Jesus Cristo é, ou seja,
quem Jesus Cristo é. Por isso, na introdução do Evangelho, João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, nesta noite, você e eu não estamos diante de um homem. Nós não estamos adorando a um rei com R minúsculo. Nós não estamos adorando a um Senhor com S minúsculo. Nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você pode abrir a boca aí, querido, e dar um glória a Deus. Ele está presente. Ele está aqui. Há cerca de 3 semanas eu fui almoçar com um adolescente. Irmãos, eu fico muito à vontade com todas as faixas etárias. Eu amo as crianças, eu amo os pré-adolescentes, a gente ama os adolescentes. E nós fomos almoçar juntos, fui almoçar com um adolescente. A sua mamãe estava bastante aflita com as posturas desse adolescente. E eu fiquei tentando administrar o meu tempo para ver qual seria o melhor momento para eu conversar com ele. E sobrou o sábado na hora do almoço. Então eu disse para sua mãe: olha, eu vou lá na sua casa e vou buscá-lo e a gente vai almoçar juntos lá em Nilópolis. E eu fiquei assim bastante impressionado com a ousadia, porque normalmente o adolescente diante de um adulto, né, normalmente ele se sente um tanto constrangido, mas desta vez, e essa não foi a primeira vez que eu conversei com ele, dessa vez ele estava bastante à vontade. O pastor começou a brincar um pouquinho para deixar a pessoa mais descontraída, falamos do Flamengo, do Fluminense, para ele ficar mais tranquilo. Mas, irmãos, chegou um momento lá, na hora do almoço, ele almoçando, e eu achei interessante que quando o pastor falava, ele parava de comer, parecia até um robozinho, e ficava assim me olhando, com o garfo e a faca sobre a mesa, e ele me olhando, e paralisado, me olhando, prestando atenção. De repente, eu disse para ele: olha, imagine uma situação, se Jesus... Essa é uma ilustração que o pastor está colocando aqui. Se Jesus se apresentasse agora e você, fisicamente falando, você visse Jesus entrar e Jesus está entrando, imagine com o pastor, viaje junto com o pastor. Jesus está chegando, Jesus vai se assentar à nossa mesa, junto conosco à mesa. E Jesus agora assentou-se do seu lado na cadeira. Quais seriam as emoções que você sentiria? Ele disse: pastor, olha, eu iria ficar muito feliz, mas depois eu ia ficar com medo. Medo. Eu não entendo por que o medo. Ah, pastor, eu não sei. Aí eu disse: olha, o medo não justifica, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas a emoção positiva, a segurança, a confiança, a certeza, mesmo quando a gente não vê as circunstâncias favoráveis, mas a nossa certeza, irmãos queridos, a nossa certeza, a nossa convicção não vem por causa do que nós temos ouvido falar, não vem pelo que as coisas que a gente tem visto. A nossa convicção, a nossa certeza está fundamentada na promessa dele. Está fundamentada na palavra dele. Ah, talvez alguém aqui tenha mais anos de convertido do que eu, mas em 38 anos, estava falando isso no cemitério essa semana, um colega meu de escola, de 57 anos, faleceu, aqui da rua da Manuel Duarte, Luiz Paulo, estava lá no funeral dele, e eu fiz essa observação: em 38 anos de vida cristã, eu não conheço um só versículo das Escrituras Sagradas que tenha deixado de se cumprir. Nisso está a nossa segurança. Nisso está a nossa confiança. Não é porque as coisas já estão favoráveis, muito pelo contrário. Mas, meus irmãos, o nosso Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas quando, pastor? Ele nunca chegou atrasado. Ele sabe a hora certa.
E eu dizia para aquele adolescente, olha, Jesus está sentado do seu lado agora. Ele arregalou o olho, pastor, mas olha, eu sentiria medo, mas eu também ficaria muito feliz. Eu disse para ele, o medo não justifica, mas a alegria indizível, inefável, um gozo, é justificável. E eu olhei de novo para os seus olhos, pastor, agora vai falar uma coisa muito mais verdadeira do que essa ilustração que a gente acabou de fazer. Jesus agora está dentro de você. Jesus está não apenas perto da gente, Jesus está dentro da gente. O nosso corpo, o nosso coração é o lugar onde Ele já foi entronizado. Agora, depende de mim, depende de você, dizia eu para aquele adolescente, entronizá-lo, confirmar essa nossa decisão de renunciar à carne, renunciar ao mundo, renunciar a Satanás e declarar todos os dias, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Vamos declarar juntos, abra sua boca aí, querido, levanta a sua mão direita para o alto e diga com o pastor, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Você pode falar mais alto, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Você pode declarar mais uma vez, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E quando nós declaramos e confirmamos com a nossa postura, com a nossa atitude, com a correção de coisas erradas que já passaram na nossa vida, mas quando nós renovamos essa aliança, e não é uma questão de verbalização, irmãos, é uma questão de vida, quando a gente reafirma Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, em pouco tempo você e eu iremos começar a dizer, Jesus Cristo é o Senhor da minha família. Você pode me acompanhar nesse refrão? Jesus Cristo é o Senhor da minha família. Profetiza aí, querido. Jesus Cristo é o Senhor da minha família. Porque depende de mim, depende de você. Quando a gente sai para evangelizar, a gente não conta. Hoje nós pregamos a palavra para 9 pessoas. A contabilidade não é essa. A contagem não é assim. Se foram 9 pessoas evangelizadas, 9 famílias foram alcançadas. Porque tem que começar em alguém, irmãos. Tem que começar em alguém. Mas o tema da nossa mensagem hoje é restaurando o sacerdócio no lar. Porque, pastor, irmãos, a responsabilidade, em primeiro lugar, que é uma responsabilidade e é também um grande privilégio. Um grande privilégio. Mas, em primeiro lugar, a responsabilidade é do papai. Mas se o papai não se posicionar, Deus conta com a mamãe. E se a mamãe não se posicionar, Deus vai usar o filho. Deus vai usar o netinho. Deus vai usar a criança. Porque Deus tem que usar alguém para alcançar a minha casa, a minha família. Sabe, irmãos, alguns problemas nos acontecem e a gente não tem explicação por quê. Nós acabamos de ler uma passagem bíblica. O filho do oficial do rei estava enfermo, estava à morte. Você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, para você acompanhar com o pastor. No versículo 47 diz a palavra, tendo esse oficial do rei ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Um filho à morte. Isso é contra a natureza. Não é natural um pai sepultar o seu filho. Mas por que é que esse filho estava enfermo? Por que é que esse filho estava à morte? A Bíblia não diz, mas os psicólogos afirmam que normalmente o problema dos filhos
estão na vida devassa dos pais. Isso é uma triste realidade. Irmãos, sou eu, é a minha esposa, somos nós, pais, quem atraímos a glória de Deus para dentro da nossa casa. Mas a recíproca também é verdadeira. Normalmente são os pais quem atraem a morte para dentro da sua casa. Mas hoje à noite estamos aqui porque nós já entendemos essa lição, estamos atraindo a vida, nós nos colocamos hoje no lugar desse oficial aqui, porque você e eu viemos exatamente aonde Jesus está. Aonde Jesus está. Uma outra coisa que me chamou a atenção na análise desse texto, irmãos, o que poderia abalar as emoções desse oficial? A Bíblia diz que ele era um oficial, portanto, militarmente preparado. Ele era um oficial do rei Herodes Antipas, um romano. Então esse oficial tinha preparo militar, preparo intelectual, muito bem cogitado politicamente, preparo emocional, porque todo soldado é preparado para a guerra. Mas, irmãos, o que poderia abalar as emoções desse oficial? Só poderia ser um problema que ele não poderia resolver. Fazendo uma aplicação, todos nós chegamos em algum momento na nossa vida que a gente identifica um beco sem saída. Uma situação extrema, uma situação limite. Pode ser na vida financeira, pode ser na saúde física, pode ser uma situação conjugal, pode ser uma situação com a família, uma situação social, desemprego. Irmãos, não importa, é enfermidade. Porque a enfermidade nos incomoda. E a enfermidade gera a morte. Quantos casamentos têm sido perdidos? Quantos casamentos têm sido fragmentados por causa do desemprego? Mas não importa qual a enfermidade, irmãos. Jesus Cristo é a solução. Não existe absolutamente nada que o nosso Deus não possa fazer. Mas, assim como o oficial do rei foi abalado emocionalmente, escute o que o pastor vai dizer, como seres humanos, nós também podemos nos abalar. Uma coisa que a gente não pode esquecer, a nossa intimidade com Deus não nos imuniza aos problemas da vida. Quem me conhece sabe, uma síndrome de burnout que tirou toda a minha alegria, todo o meu prazer. Você pode imaginar, pastor Francisco Carlos sem sorrir, sem chorar, de alegria, sem louvar. Louvar a Deus eu até louvava, mas de maneira nenhuma eu nunca subi aqui. Por 1 ano e 4 meses. Porque a nossa humanidade só será transformada radicalmente no arrebatamento. É uma falácia, é um pensamento errôneo, é um pensamento negativo, é um pensamento errado. Se a gente disser que porque você busca a Deus, porque você ora bastante, porque você conhece a Bíblia de capa a capa, o mal nunca vai acontecer, você nunca vai ficar doente, você nunca vai ficar desempregado. Irmãos, eu não aceitava que um ministro de Deus, que um pastor pudesse entrar em depressão. Infelizmente, muita gente na igreja pensa assim. Mas, meus irmãos, somos seres humanos. É por isso que nós estamos aqui. Você sabe por que a gente ora todos os dias às 5 horas da manhã? Porque nós temos consciência das nossas debilidades. Oração não é para forte, oração é para fraco. É quem se sente fraco. É quem se sente dependente de Deus que busca ao Senhor. Por que é que nós estamos orando agora até o dia 29, de 22 horas até as 24 horas? Porque nós percebemos a nossa debilidade nas urnas. E nós sabemos que há poder na oração. A palavra de Deus diz, tudo é possível ao que crê.
até a cura do casamento, até a cura de um filho que está à morte, até a solução de um problema financeiro. Irmãos, João diz no seu evangelho, Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Então, da mesma forma como esse oficial do rei foi abalado, nós também podemos estar abalados. Mas, queridos, mesmo abalados, a gente lembra de Ana. Como foi que Ana foi buscar a Deus? Lá em 1 Samuel capítulo 1, diz a palavra de Deus que Ana era uma mulher amargurada de alma. Outra pessoa já me disse, pastor, mas eu estou muito desanimado, eu estou muito triste, eu nem vou orar. Outro erro teológico, um erro de falta de conhecimento. Irmãos, é quando a gente está abalado, é quando a gente está amargurado, é quando a gente está entristecido, que o nosso culto se torna muito mais significativo. Sabe por quê, queridos? Porque qualquer pessoa louva a Deus quando tudo está bem. Qualquer pessoa vem à igreja quando tudo está bem. Pular, cantar, dançar, sai do chão. Quando tudo está bem é fácil. Mas nós precisamos provar que nós amamos a Deus. Pular, dançar, glorificar, se tudo estiver mal. O nosso relacionamento com Deus é comparado a um casamento. Você lembra do seu voto conjugal? Eu lembro-me. Há 32 anos atrás, lá no antigo templo, pastor Amadeu Teixeira fazendo o nosso casamento. É na alegria ou na tristeza. É em saúde ou na enfermidade. É na riqueza ou na pobreza, não importa. Se eu estiver no monte, eu vou glorificar a Deus. Se eu estiver no vale, eu vou glorificar a Deus. O que é que o Senhor está falando, pastor? Eu não sei aonde você está agora, querido. Você pode estar no monte, você pode estar no vale, mas juntamente comigo, você pode dar um glória a Deus aí. Nós precisamos exaltar ao Senhor. Porque, irmãos, os demônios apostam na nossa desistência. E ninguém é provado, querido, quando tudo está bem. Nós somos provados quando as coisas não vão bem. Escute, uma crise pode ser transformada numa oportunidade para nós experienciarmos os maiores milagres da nossa vida. Se a gente souber o que fazer. E o que é que eu tenho que fazer nesse beco sem saída? O que é que eu tenho que fazer na hora da crise? O que é que eu tenho que fazer quando eu não souber mais o que fazer? Irmãos, só existe uma coisa que a gente nunca pode parar de fazer, é buscar ao Senhor Jesus de todo o nosso coração. Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Diga com o pastor, Jeremias, diga com o pastor, Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E às vezes, não são poucas vezes, alguém já disse que a maior parte do tempo que nós passamos aqui na terra não é no monte, é no vale. É no vale, irmãos. E é no vale que a nossa fé é provada. Então, querido, nós vamos buscar ao Senhor, não apenas na hora do beco sem saída, não apenas depois que a gente já tiver feito tudo que nós podemos fazer, porque nós também precisamos dar glória a Deus, dar graças a Deus, porque o Senhor nos deu muitas habilidades. Você pode glorificar ao Senhor pelas habilidades que você tem. Você pode dizer, Senhor, muito obrigado pelas habilidades. Muito obrigado pela minha vocação, Senhor. Muito obrigado pela minha graduação, pela pós-graduação, porque tudo é dele, irmãos, tudo vem dele. Mas tem momentos, meus irmãos, que todo esse conhecimento é nada diante do gigante que nos afronta. E esse foi o sentimento desse oficial.
E ele fez a única coisa que realmente traria a solução, foi buscar a Jesus Cristo todo o seu coração. Mas escute, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você está entendendo por que a gente tem que pregar o evangelho? Irmãos, eu fico muito à vontade, você vai entender o que eu vou te dizer. Eu já falei para os pastores, colegas, pastores meus aqui da igreja. Eu fico muito à vontade em funerais do que em festa. Eu fico muito mais à vontade no cemitério do que nas festas. Porque no cemitério as pessoas estão quebrantadas. Elas estão desesperadas. Elas não sabem o que fazer porque um ente querido seu partiu. E elas precisam agora de uma palavra que possa restaurar a sua esperança. E só a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, irmãos, você pode imaginar se esse oficial do rei não tivesse ouvido falar de Jesus. Olha para o texto. Olha o versículo 46. Dirigiu-se de novo Jesus para Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum, tendo ouvido dizer que Jesus viera. Ele ouviu alguém falar de Jesus. Então, se você e eu queremos ajudar aquelas pessoas que estão desesperadas, sem saber o que fazer, no vale, desesperadas, e o diabo fala à sua mente: tire a sua vida porque não há mais jeito para você. Mas nós vamos ser usados por Deus para falar: Jesus Cristo é a solução. Eu quero encerrar essa palavra breve mostrando duas coisas lindas para você. Porque esse oficial do rei assumiu a postura de sacerdote. Sacerdote é aquele que intercede, é aquele que ora. Mas quando eu me refiro que ele assumiu a postura de um sacerdote, foi porque a partir dessa crise ele teve a maior experiência da sua vida. Ele fez a coisa certa. Ele foi buscar a solução em quem poderia dar a solução. E por causa dessa decisão, quantas pessoas foram alcançadas? Olha aí o texto. Olha para o texto. No versículo 52 diz: então indagou deles a que hora o seu filho foi curado. Por causa da decisão desse pai, o seu filho foi curado. Olha o versículo 51, já ele descia, quando os seus servos foram impactados. Olha o versículo 53, com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu, ele e sua casa. Você está entendendo o que Deus está falando? Quando eu busco ao Senhor de todo o meu coração, com intensidade, irmãos. Não é eu esperar chegar quinta-feira à noite. Irmãos, o nosso culto começou quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e nunca mais vai parar. Nunca mais. Eu cultuo ao Senhor de segunda a segunda, de manhã, de tarde, de noite. E aproveito todas as oportunidades que tem na igreja para cultuar ao Senhor. É essa paixão que a gente precisa. Irmãos, os satanistas, os macumbeiros estão fazendo vigílias nos cemitérios. Sabe por quê? Eles acreditam e estão a ponto de ir até as últimas consequências por causa da sua fé. E nós vamos ficar esperando a coisa acontecer? Não. Diga assim, faça assim com o pastor. Não. Diga pastor, não. Nós vamos fazer melhor. Nós vamos buscar a Deus. Pastor, significa dizer que eu tenho que ir para a igreja todos os dias? Não, querido. Está na sua casa. Esteja louvando a Deus na sua casa.
deixa o rádio ligado, a televisão ligado, o louvor tocar, a pregação tocar. Hoje nós temos muitos recursos na internet, na televisão, para adorar ao Senhor o tempo todo. Olha o que diz a palavra, Êxodo capítulo 20, versículo 24, parte B. Em todo lugar aonde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Aonde o nome do Senhor é glorificado, a bênção do Senhor nos alcança. Irmãos, nós pastores, desejamos de todo o nosso coração que você viva a mesma qualidade de vida que a gente vive. Muita alegria, que não exclui os problemas, você entende isso? Que não exclui a enfermidade, também não. Ninguém quer ter problema, ninguém. Mas essa é a nossa realidade, por enquanto. E eu quero finalizar, mostrando que, nesse texto, teu filho vive, é uma expressão que se repete 3 vezes. O que é que Deus está falando conosco? Olha aí, no versículo 50, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Versículo 51, já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. No versículo 53, com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. O que é que Deus está falando conosco? Existe uma vida que a gente ainda não conhece. Uma vida de gozo, uma vida de paz, uma vida de subir de degraus. Uma vida abençoada em todas as áreas da nossa vida, que é chamada vida zoe, vida qualitativa, vida abundante, vida de prazer, vida de felicidade, que não exclui os problemas, por enquanto, mas hoje, você e eu, em família, precisamos viver essa vida. Vida de Deus. Não apenas vida biológica, não apenas saúde física, mas saúde emocional, e principalmente saúde espiritual, irmãos.